Senador Cássio Cunha Lima, obrigado por essa entrevista exclusiva à equipe do Radioblog e começo lhe parabenizando pela recondução à liderança do PSDB no Senado Federal. Eu agradeço a oportunidade de poder participar desse nosso bate-papo. A recondução à liderança do PSDB é algo que aumenta a minha responsabilidade. Eu acho que o Brasil precisa de vozes, e vozes também da Paraíba, naturalmente. Eu sou mais uma voz da Paraíba que fala para o Brasil nesse momento de muita crise que o nosso país enfrenta. A crise é política, ela é econômica sobretudo, também uma crise ética grave, e o que mais preocupa é porque as pessoas estão sendo atingidas por essa crise toda. Infelizmente a vida da população tem piorado, a vida do brasileiro, da brasileira piorou. A inflação de volta. Quem vai para a feira, para o supermercado, sabe que a carestia está de volta, a ameaça do desemprego, mesmo aqueles que não perderam o emprego têm o poder de compra reduzido com a volta da carestia. Os preços que são administrados pelo governo, gasolina, gás de cozinha, energia elétrica, não param de subir. Então as pessoas estão percebendo que foram enganadas na eleição por uma série de fatores e que agora precisamos encontrar saídas para que o Brasil possa retomar esse processo de desenvolvimento que é tão necessário para que as pessoas vivam melhor, mas, sobretudo, saber em quanto tempo vamos ter capacidade de interromper essa crise. É óbvio que o país é muito maior do que toda essa crise e um dia ela passará. A pergunta é quando passará? E é preciso que seja o mais rápido possível, e é esse o trabalho que tenho feito como líder do PSDB, que é o principal partido de oposição. Fazemos a oposição responsável, obviamente, não poderia ser diferente, preocupados em abreviar esse período de crise que traz sofrimento e dificuldades para o povo brasileiro. O papel da oposição nunca é fácil, sobretudo num momento como esse, em que há um processo de impeachment instalado da presidenta Dilma Rousseff. O senhor acha que esse processo de impeachment tem se fortalecido ou perdido força nos últimos dias, senador? Ele está em curso. Em primeiro lugar, o impeachment não pode ser feito do nada. Ninguém acorda de manhã, vou ali escovar o dente, depois vou afastar o presidente da República. Não é assim. Tem que ter um crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade foi praticado quando, principalmente, e aí eu não me refiro nem às famosas e chamadas pedaladas fiscais, mas eu me reporto especificamente aos decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa. O orçamento público é uma lei e qualquer pessoa, não precisa ser advogado, sabe que uma lei só pode ser modificada por outra lei. Você não pode modificar uma lei por decreto, e foi o que fez a presidente Dilma, e aí se caracteriza de forma muito clara o crime de responsabilidade, quando por decreto mudou a lei orçamentária. Além disso, temos as ações que tramitam na Justiça Eleitoral. São denúncias graves que foram feitas e agora, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que vai receber as provas da Operação Lava Jato para que estas provas, delações, depoimentos, testemunhos, sejam analisadas também na Justiça Eleitoral, o que poderá provavelmente resultar na cassação do diploma da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer, o que ensejaria ou ensejará novas eleições, que, na minha opinião, é a melhor saída para o Brasil. O Brasil precisa de um governo novo que seja legitimado pelo voto e que possa tirar o país da crise que nós nos encontramos. Então temos essas duas alternativas: o impeachment, cujo processo terá sequência, e agora mais esse caminho também da Justiça Eleitoral. Assim que o processo de impeachment foi tornado efetivo, assim que ele foi tornado real, imediatamente culminou em um escândalo envolvendo o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. No dia seguinte houve inclusive uma operação da Polícia Federal na casa oficial do deputado. Qual a opinião do senhor sobre esse escândalo envolvendo o Eduardo Cunha, e se o senhor acredita que esse processo tem ofuscado o impeachment? Olha, você não pode confundir a mensagem com o mensageiro. O impeachment nada tem a ver com Eduardo Cunha, porque o impeachment está sendo
pedido foi solicitado e está tramitando no Congresso, porque houve o crime de responsabilidade, como eu já esclareci há poucos instantes. Mas Eduardo Cunha não tem a menor condição de continuar presidindo a Câmara Federal. Ele precisa ser afastado da presidência da Câmara para que nós possamos ter, inclusive, a sequência das investigações que estão sendo feitas no âmbito da Lava Jato e que o atinge também. Então, para que haja novas eleições, por exemplo, é decisivo, é fundamental que Eduardo Cunha também já não esteja na presidência da Câmara, por uma razão simples. Se houver nova eleição, significa dizer que a presidente Dilma e o vice-presidente Michel Temer serão afastados, serão cassados pela Justiça Eleitoral e por 90 dias assume o presidente da Câmara Federal. E é claro que Eduardo Cunha não pode ser presidente da República nem por 9 segundos, avalie por 90 dias. Então acredito que ele deve ser afastado sim, na sequência da retomada do processo legislativo que acontece agora no dia 1º de fevereiro. Regionalizando o nosso bate-papo, qual é a leitura atual do cenário político que o senhor faz aqui na Paraíba? Olha, estamos vivendo um momento muito conturbado, né? Um momento muito difícil, porque o Estado está quebrado, quebrou-se o Estado para se ganhar a eleição de todo custo, de qualquer forma, com contratações de milhares de prestadores de serviços, criaram inclusive a figura do codificado, o Estado enfrentando o problema, né, no reajuste dos servidores, no pagamento a fornecedores, obras paralisadas, e o que mais preocupa essa situação do vírus Zika, a seca, principalmente este problema, graças a Deus choveu um pouco, mas ainda não em quantidade suficiente para que a situação seja resolvida. E o governo esse tempo inteiro fez o vida de mercador, simplesmente fez de conta que o problema não era com o governo, e enquanto que o Estado sofre com problemas na área de saúde, os problemas são graves na área de saúde, segurança pública não se fala, estiagem, seca, crise hídrica, como se fala hoje em dia. Você tem problemas graves constantes na educação. A grande prioridade do governador Ricardo Coutinho, junto com sua base aliada, tem sido a criação do Tribunal de Contas dos municípios. Veja se tem cabimento um país em crise como nós estamos vivendo, a Paraíba quebrada como está pela ação do governador Ricardo Coutinho, que tentou ganhar a eleição e conseguiu de todo jeito e de toda forma. E agora a prioridade é criar Tribunal de Contas dos municípios para dar emprego a deputados e para tentar nomear a vice-governadora Lígia Feliciano como conselheira, abrindo a vaga na vice-governadoria para que o governador Ricardo Coutinho possa indicar alguém do seu bolso de colete. É o fim da picada. Então, infelizmente, a situação é muito grave em todas essas áreas. Ninguém pode dizer que essas áreas de segurança, educação, saúde estão andando bem, obras paralisadas, repito, os problemas de pagamento dos fornecedores e toda essa completa omissão do governo em relação ao gravíssimo problema do abastecimento de água. O sertão paraibano vive muito essa realidade de crise de abastecimento de água, mas também de crise de recursos. Os recursos que são destinados ao sertão geralmente são escassos e, em sua maioria, quando chegam, não são bem aplicados. É preciso ter sempre, naturalmente, controle, fiscalização e seriedade ética para a aplicação dos recursos públicos. Isso é uma exigência fundamental. Ao longo da minha trajetória, isso começa ainda com o meu pai, Ronaldo Cunha Lima, que fez muitas ações no sertão, em Cajazeiras, quando a gente fala de água, por exemplo, atendendo a um pedido e uma luta de José Aldemir. O poeta Ronaldo fez, por exemplo, o abastecimento de Divinópolis, como também eu fiz outras obras de abastecimento de água, atendendo às solicitações de José Aldemir, não apenas em São João do Rio do Peixe, como fizemos em Poço Zé de Moura, como fizemos em tantas e tantas cidades, onde levamos adutoras esse sistema de abastecimento de água. Além disso, as obras de pavimentação que eu fiz na Zona Norte, na Zona Sul, no bairro dos Remédios, tudo isso com o Zé Aldemir ali na cola, cobrando, exigindo, lutando pela cidade. A reforma do colégio comercial que nós fizemos também no governo, a recuperação da estrada, uma das primeiras estradas que recuperei, foi exatamente o trecho de Cajazeiras para São João do Rio do Peixe,
Quem tiver boa memória sabe que aquela estrada estava completamente destruída e foi uma das primeiras que nós recuperamos. Além das obras de esgotamento sanitário, fizemos, né, as obras de implantação de esgoto em várias partes do sertão. E eu quero, de forma muito, né, justa, trazer aqui esse registro histórico, que não pode deixar de ser feito, do empenho da luta de José Aldemir, desde muito tempo, porque os mais jovens talvez não imaginem que não faz muito tempo que a grande prioridade no sertão, há 20 anos, era a eletrificação rural. As pessoas não tinham luz, não tinham nenhuma possibilidade de ter abastecimento de água, não tinham chance de ter uma vida com um mínimo de dignidade. Então o Zé Aldemir esteve à frente de todas essas lutas, de todas essas conquistas. Ele sempre trabalhou de forma incansável, de forma insistente, de forma perseverante, para que essas ações todas pudessem se concretizar, como, graças a Deus, se concretizaram. O senhor destinou também recursos na ordem de 2 milhões para o recapeamento asfáltico da cidade de Cajazeiras. Nós fizemos, quando eu estava no governo, nós fizemos, né, além de outros programas de habitação, o programa do leite, que era muito importante, né, as iniciativas do Ciranda de Serviços, ou seja, eu tinha um governo que era um governo de muito carne e osso, que se preocupava com as pessoas, que cuidava das pessoas, e isso acho que é uma marca importante para os tempos atuais. Então fizemos um convênio com a Prefeitura para uma obra de recapeamento asfáltico, como fiz agora uma emenda ao orçamento da União no valor de R$1 milhão, que permitiu a compra de equipamentos para a Prefeitura. A Prefeitura entregou, né, a Prefeitura de Cajazeiras entregou esses equipamentos recentemente, foi outra emenda já como senador que eu fiz no valor de R$1 milhão. Como para o orçamento do ano que vem, fiz uma outra emenda, desta feita de R$750 mil, para atendimento em saúde, dadas as dificuldades que se tem. Quando se fala em saúde, Zé Aldemir médico, nós sabemos, por exemplo, que a UTI foi uma luta que foi feita e uma conquista, né, que Zé Aldemir teve, até porque é médico, a cidade inteira sabe desse compromisso que ele tem também na área de saúde. Então é uma trajetória inteira de trabalho, de ação, de parceria, né, que temos com a cidade, o carinho, o amor com o sertão inteiro, e essa presença sempre muito atuante, marcante, que não pode deixar de ser registrada com muita justiça do deputado Zé Aldemir. Senador, o Radioblog agradece sua entrevista, e aproveitando que ainda estamos no início de 2016, fica à vontade para as suas considerações finais e desejos de ano a todos que nos assistem. Desejar um ano com muita saúde, em primeiro lugar. Eu desejo a você que me vê, que me escuta, muita saúde, paz, alegrias, num ano que saberemos que já sabemos será difícil. Eu acho que o que diferencia muitas pessoas é a capacidade que cada um tem de enfrentar seus problemas. Que todos nós possamos ter essa capacidade de enfrentar os desafios desse ano que começa, compreender que o Brasil, mais do que nunca, precisa de cada um de nós, para que nós possamos promover as mudanças que o país precisa nesse instante, preservando as conquistas que foram alcançadas, mas mudando aquilo que deve ser mudado. Tem muita coisa que precisa mudar, e que você possa ter, enfim, um 2016 com muita saúde, força, coragem, firmeza, determinação para promover as mudanças que Cajazeiras, a Paraíba e o Brasil tanto precisam.